Tua palavra é luz no meu caminho, luz no... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta quinta-feira, terceira semana do tempo comum. Mais uma vez deixemos ser encontradas pela beleza do encontro com Deus. Um Deus que não está fora de nós, mas Deus que nos habita. Se quisermos encontrá-lo, precisamos fazer uma viagem que tem como destino eu mesmo, você mesmo. Por isso, se eu quero encontrar Deus de verdade, a viagem que tenho de fazer é para dentro, não é para fora, como infelizmente insistimos em fazer, porque fugimos de nós a vida inteira. Por isso, amados e amadas, é preciso que nós nos conhecemos. Só posso encontrar Deus se antes eu me encontrar. O padre Gildenot fala tanto de autoconhecimento, de curso do Enneagrama, pois eu acredito, e isto é fato, o autoconhecimento nos liberta, o autoconhecimento nos proporciona um encontro livre e verdadeiro com Deus. Por isso, inspire e acolha nesse movimento sagrado Deus que te habita, Deus que faz com que você quebre esta barreira entre você mesmo. Deus está em nós. E para encontrá-lo, o caminho único é o da consciência respiratória. Por isso, inspire e acolha Deus. Meditemos o texto de hoje, mais uma vez, Marcos 4, versículos 21 ao 25. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais do que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, nós entenderemos este texto se lembrarmos do Evangelho de ontem, onde Jesus nos falava dos possíveis caminhos e do caminho verdadeiro, da semente frutífera, aquela que caiu em terreno bom e ali deu fruto 100 por 1. As outras 3 sementes, ou os 3 tipos de terrenos anteriores, à beira do caminho, em cima das pedras, no meio dos espinhos, foram caminhos que não deram possibilidade da semente dar fruto. O impedimento não foi da semente, mas sim do terreno, ou seja, o solo que cada um representa. E Jesus hoje começa o texto interessante, usando uma linguagem semítica. Ele quer que nós entendamos o âmago do seu ensinamento.
E aí nós podemos ver esse texto em dois momentos. A primeira parte, que vai ali até o capítulo 23, e ali nós temos esta oposição que Jesus coloca entre os termos lâmpadas e descoberto, oculto e escondido, onde ele diz que sim, nascemos para brilhar. Nascemos para brilhar. Confundimos muitas vezes que nós não podemos brilhar. De fato, o brilho no sentido humano, sentido narcisista, egoísta. O brilho que nós somos chamados a brilhar, e aqui Jesus nos enfatiza, é este sabor, esse gosto que nós experimentamos de Deus. É este imergir, vencer estas barreiras que nós construímos ao longo da história. E a principal barreira que nós elevamos e construímos ao longo de nossa vida é a barreira que separa do meu eu. É a barreira que me impede de chegar e adentrar o meu eu interior. Temos medo de fazer esta viagem para dentro. Por isso o movimento que fazemos ao longo da vida é para fora. Rezamos com um volume da voz muito alto. Não economizamos muitas vezes as palavras em nossas orações, porque achamos que enquanto maior número for a quantidade de palavras, e enquanto mais alto for o volume de minha voz, melhor Deus me escuta. É um grande equívoco. Para sentir e ter o sabor de Deus, só é possível quando nós nos autoconhecemos, quando fazemos esta viagem para dentro, quebrando as barreiras que me impedem de chegar até Deus. A humanidade tem medo de fazer este movimento. Por isso que é tão difícil captar pessoas para fazer caminho, processo de autoconhecimento. As pessoas resistem, botam culpa muitas vezes no dinheiro, no valor do investimento. Mas não, é apenas uma desculpa. Não é por causa do dinheiro. É porque as pessoas resistem em se autoconhecerem. E eis o grande dilema. Enquanto nós não nos autoconhecermos, nunca acessaremos o verdadeiro Deus. E aí, Jesus termina essa primeira parte do texto falando desta lâmpada que deve ser usada para pô-la no candeeiro, no candelabro. E não debaixo da cama, no submundo, mas sim para que todos que acessem aquele lugar sejam beneficiados pela luz que ali clareia. A segunda e última parte do texto, Jesus vai fazer este paralelo entre o medir, o ter e o não ter. E vai resumir todo esse texto na lógica do ouvir. Aquele que ouve esse ensinamento terá com abundância. Aquele que não ouve, que cai no meio das pedras, à beira do caminho, no meio dos espinhos, esse tem dificuldade de ouvir o verdadeiro ensinamento, tem dificuldade de absorver este ensinamento. E por isso, tudo o que tem é como se caísse numa vala e desaparecesse tudo ao mesmo tempo. Amados e amadas, para vivermos e sermos beneficiados das maravilhas de Deus, é preciso abrir nossos ouvidos para escutar melhor o ensinamento do Mestre. Ele quer nos ensinar. E a demonstração de que aprendemos passa justamente pelo estender a mão ao próximo. Lembra Jesus aqui que prestai com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medido.
Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, este que assim pratica. E aquele que não tem, até o que tem será tirado. Ou seja, aquele que não abriu os ouvidos para ouvir o ensinamento de Deus, esse é como aquela pessoa que come alguma coisa e o intestino está doente e não consegue segurar, logo coloca para fora. Não sejamos um saco rasgado, mas sejamos verdadeiros e autênticos seguidores de Jesus, que passa por este autoconhecimento, por essa descoberta e este processo de encontrar Deus, sim, dentro de nós mesmos e não lá fora. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.